Ah, ou então, já sei, História LOL Noxus. A gente pode ver de algum lugar em específico, né? Algum lugar em específico. Shurima, Noxus, tá ligado? Deixa eu ver se tem aqui a história de Demacia. Porque muita gente odeia Demacia. Aqui, ó, história de Demacia. Pode ser bacana. Mas eu acho que a do GP é foda. Caralho! 1 hora explicando Holy Penis, mano. Chaco, guys, o Chaco não possui lore. Frei Jorge, Demacia é só Silas. Eita, Morgana joga vôlei e Kayle. Tá no Baseball Bet? Tô pensando. Cara, eu acho que a do GP é a Cal. A do GP é a Cal. E é o Celp ainda, olha o Celp aí. O Celp é brabo, mano. Vamos começar pela do GP. Vai ser um esquenta. E depois a gente migra pra algum outro campeão. Vou deixar já o like aqui para o Celp, porque ele é brabo. Vamos ver aí. Barril! Salve, rapaziada, Celp na voz, tudo Que certo ótimo jeito de começar Hoje o vídeo, nós vai de velho. historinha aqui no canal. Então já sabe, procedimento padrão. Pega a comida lá, um arroz com batata e frango, um suquinho de laranja pra beber e vamos lá. Porque hoje eu vou trazer uma história que eu tô enrolando pra trazer aqui, que é a lorezinha da Miss Fortune e do Gangplank. Então bora. FMF, A nossa história de hoje começa com uma artífice, uma bela moça chamada Abigail Fortune. Abigail tinha uma oficina e trabalhava como armeira, construindo pistolas sob medida de altíssima qualidade para os capitães. E a Abigail, claro, ela não trabalhava sozinha, ela tinha uma assistente, que no caso era sua própria filha, Sarah Fortune. Sarah era feliz e adorava passar o dia ajudando sua mãe no trabalho. Ela passou a maior parte da sua infância na oficina, aprendendo a lixar chaves de rodas, regular gatilhos e até mesmo fundir bateladas de projéteis de pistolas personalizadas. Porém, as armas produzidas por Abigail eram desejadas por todos mesmo, inclusive por gente ruim, muito ruim. Certo dia, um marujo estranho e mal encarado, com uma índole duvidosa, apareceu lá na oficina da Fortune. Ele encomendou um par de pistolas, pistolas perfeitas, daquelas que ninguém mais poderia ter além dele. O marujo era um cara extremamente arrogante. Abigail ficou com o pé atrás de fazer um acordo com ele, mas acabou fazendo. Um cliente é um cliente. E exatamente 1 ano depois, esse mesmo cara apareceu lá na oficina da Abigail para buscar sua encomenda. E a Abigail, ela tinha feito as pistolas. 2 obras-primas. Canhões de mão duplos do mais alto requinte e com precisão mortal. Abigail apresentou as 2 armas a ele e cobrou o dinheiro. E aí o cara falou que não ia pagar. Abigail olhou pro homem e falou: quem não paga não leva. Na época que o cara apareceu lá na oficina para fazer a encomenda, ele era só um ladrãozinho qualquer de Sentina. Só que se passou 1 ano e muita coisa aconteceu nesse 1 ano. E esse 1 ano foi tempo mais que suficiente pro piratinha qualquer se transformar no capitão mais temido e procurado de todo o planeta. Este era Gangplank. Abigail, ela podia ver o monstro que Gangplank se tornou. E o GP, puto porque a Abigail não quis dar a pistola pra ele de graça, ele pegou as armas à força, atirou na Abigail, atirou no marido da Abigail, atirou na filha da Abigail, tacou fogo na oficina e quebrou as 2 pistolas usando uma pedra, pra acabar de vez com o legado da família Fortune em Runeterra. A família Fortune foi apenas mais um exemplo do que acontecia com quem ousasse ficar no caminho do rei dos ladrões. Gangplank era um... Como que o GP escalou tanto pra uma pessoa qualquer que pediu pra fazer arma? Simplesmente matou a mulher que faz a arma, o marido dela, e ainda deu um tiro na filha? Que isso, cara? Brutamontes cruel, rude e grosso. A crueldade e a brutalidade de Gangplank fizeram seu nome ser conhecido não só em Sentina, mas por todo o Mar Azul. GP enriqueceu atacando as rotas de comércio dos 12 mares, e ele fez inimigos poderosos ao longo da sua vida. Em Ionia, GP saqueou um templo sagrado, chamado Templo da Faca Dentada, fazendo com que ele fosse odiado pela Ordem das Sombras, no caso, a ordem liderada por Zed. E não é só o Zed que não gosta do GP. Em Noxus, por exemplo, o GP não pode nem pensar em chegar perto, senão ele é morto. Isso porque o pirata tinha roubado um navio chamado Leviatã. E o Leviatã não era qualquer navio, era o navio de guerra pessoal do Swain, o grande general noxiano, que jurou que veria GP morto em pedaços se o encontrasse mais uma vez. Gangplank era tão procurado quanto era temido. Só que apesar de ser um brutamontes imenso, ele não era um completo gorila, ele era bem esperto. E a sua
sua esperteza, somada com a sua brutalidade e a sua reputação, fizeram com que cada vez mais e mais marujos e ladrões se juntassem aos Anzóis Farpados, a gangue de Gangplank, fosse por medo ou por interesse. Todos que entravam no caminho de Gangplank acabavam virando exemplos de sua brutalidade. A violência do homem intimidou até mesmo o mais valente dos capitães de Sentina. Sentina era uma cidade que não tinha um governo formal, abrindo uma brecha para que Gangplank se auto-intitulasse o rei dos ladrões e chefe da cidade. E quem não concordasse, que fosse lá tirar satisfação com ele. E muita gente foi. Mandaram assassinos, caçadores de recompensas e até frotas inteiras atrás de Gangplank. Mas se ele tá vivo hoje é porque nenhum desses conseguiu. A recompensa pela cabeça de Gangplank só aumentava cada vez mais e mais, e ele sentia um certo orgulho nisso. Ele fazia questão de colar os cartazes dele de procurado no mural da cidade, meio que desafiando os caçadores de recompensa a irem atrás dele. E vocês já escutaram aquele ditado que fala: quem bate esquece, mas quem apanha lembra? A família Fortune pro Gangplank foi só mais uma das muitas vítimas dele ao longo da vida. Só que teve uma pessoa que nunca esqueceu disso. Essa era Sarah Fortune, a filha de Abigail. Gangplank atirou na menina, só que ela sobreviveu. E mesmo ferida, ela conseguiu se arrastar para fora da oficina em chamas, segurando contra o peito o que sobrou das duas pistolas. A menina começou a viver sozinha e com o tempo os ferimentos se fecharam. Porém, a sua mente nunca se recuperou desse trauma. Visões e pesadelos começaram a atormentar Sarah, fosse dormindo ou acordada. Mas mesmo assim, ela resistiu e jurou que iria se vingar. Determinada a vingar sua família, Sarah estudou e aprendeu tudo o que podia sobre o novo rei dos ladrões de Sentina, o tirano que governava a cidade a partir do medo. Fortune, com as duas pistolas de sua mãe, começou a caçar. Ela pegou um navio até a Baía de Águas de Sentina, e lá foi onde ela matou pela primeira vez. A vítima foi um pirata bêbado, com a barriga cheia de escuridão de Myron e a cabeça a prêmio. Sarah arrastou o cadáver do homem até os oficiais do quadro de recompensa, antes de pegar mais uma dúzia de mandados e seguir para a cidade. Fortune sabia muito bem o quão forte e perigoso Gangplank era, e se ela quisesse ter alguma chance contra ele, ela precisava fazer um nome em Águas de Sentina. Querem ver a melhor parte do vídeo, né? Pois é, antes disso, passando aqui, Blitz, para lembrar você de se tornar um inscrito no canal, de deixar o like, comentar a sua opinião, e vamos aí para a melhor parte do vídeo. Um big beijo. Em uma semana, Sarah resolveu todos os casos que ela pegou no quadro de recompensas. E quem teve o azar de ser caçado pela moça acabou morto ou acorrentado. Logo, o nome dela começou a ser falado por aí. Ela ganhou fama nas tabernas e nos antros de jogatina da região, assim passando a atender pela alcunha de Miss Fortune, um trocadilho com a palavra em inglês misfortune, que seria infortúnio. Mas apesar dela estar começando a ficar conhecida ali, ela ainda não tinha entrado no radar do GP. O cara era procurado pelo Swain, pelo grande general de Noxus. Ele não ia se preocupar com uma caçadora de recompensa qualquer na cidade. Pena que Sarah nunca foi só uma caçadora qualquer. Nos anos seguintes, as histórias das caçadas de Sarah se espalharam por todos os lugares, e era uma mais mirabolante do que a outra. Diziam que ela afogou o líder dos corsários da faca de seda num barril de rum que ela mesma roubou. Diziam que ela havia roubado um navio chamado Sirene de um capitão que aprendeu da pior forma possível a não meter a mão onde não devia. Diziam que ela rastreou um serial killer até a barriga de um leviatã, que era seu covil, e o baleou pelas costas enquanto ele fugia. Mas apesar de seus feitos, Gangplank ainda era forte demais para um confronto aberto. Desafiá-lo agora era uma pena de morte. Além disso, a Miss Fortune, ela não queria só matar o Gangplank, ela queria humilhar o Gangplank da forma mais atroz possível e reduzir a cinzas todo o legado do homem, tudo que ele roubou dela. Só assim, talvez a menina baleada na oficina da mãe teria um pouco de paz. E assim, pouco a pouco, a Miss Fortune começou a reunir sua própria tripulação, um grupo pequeno, porém leal, que cedo ou tarde a ajudaria a destruir esse pesadelo que a atormentava, incluindo nesse grupo um homem chamado Raffen, que acabou ganhando a confiança da moça e virou o braço direito da Miss Fortune. Raffen é legal, eu gosto dele. Sarah, ela precisava de um plano elaborado para conseguir tirar Gangplank do seu esconderijo, e essa oportunidade apareceu quando um homem imenso com uma 12 apareceu em Sentina
Sentina atrás de um cartomante. O homem era Malcolm Graves e estava atrás do seu antigo parceiro de crime que o traiu, Twisted Fate, ou Tobias Felix, pros mais íntimos. Gangplank era maior e mais forte do que a Sarah, tanto fisicamente quanto politicamente. Porém, ele tinha um defeito que a Sarah conhecia muito bem. Ele gostava de se exibir. Se alguém mexesse com ele, ele fazia questão de fazer daquela pessoa um exemplo. E é isso que a Sarah usaria contra ele. Miss Fortune, agora Capitã Fortune, contratou o Twisted Fate pra ir lá no território do Gangplank roubar um negocinho dele. Uma faca. Não qualquer faca, obviamente. Uma faca valiosa de Gangplank. Depois de mandar o TF lá, a Fortune ela foi até o Graves e contou aonde o TF tava e o que ele tava fazendo. E claro que o Graves foi atrás. Os dois parceiros se encontraram e começaram a brigar no meio do território do Gangplank. Eles são gays, mas calma que o plano mirabolante da MF ainda não acabou. Ela precisava garantir que o Gangplank soubesse que tinha gente lá. Então ela mandou um molequinho ir até o próprio Gangplank e contar pra ele que tinha dois manés se batendo lá na área dele. O Gangplank captura os dois, o TF e o Graves, bota os dois em seu navio, vai até a frente da cidade de Sentina pra matá-los na frente de todo mundo. E foi aí que Fortune atacou. Usando todo o seu poder de fogo, Miss Fortune explodiu e queimou o navio de Gangplank inteiro. Assim, destronando o lendário Rei dos Ladrões e destruindo toda a reputação que ele havia construído. E tudo isso na frente da cidade inteira. Toda a Águas de Sentina presenciou a queda do Rei dos Ladrões. Só que é claro que nada seria tão fácil assim. Águas de Sentina tinha muitos capitães, e é claro que alguns desses capitães não iam com a cara um do outro. A única coisa que impedia as facções rivais de entrarem em guerra era Gangplank. E agora que o Gangplank já não estava mais aqui, a anarquia completa instaurou-se em Águas de Sentina. E pra quem quiser saber o que rolou com o TF e o Graves, tem vídeo deles aqui no canal. Miss Fortune, sendo a capitã do Sirene, vendo que a cidade entrou em guerra total, ela resolveu intervir e de alguma forma conseguiu uma trégua entre os maiores capitães. Uma trégua que não durou muito, na verdade. Depois da queda de Gangplank, existiam 4 grandes capitães em Águas de Sentina: Crow, Harker, Bragg e Sarah Fortune. Os 4 entraram em um acordo e dividiram a cidade, assim declarando uma trégua. Porém, os outros capitães, eles começaram a conversar entre si e eles chegaram à conclusão de que Sarah não era confiável, porque ela esfaqueou Gangplank pelas costas. Então, ela foi excluída da trégua, metade dos homens dela... Inclusive, só um off-topic, eu não sei se isso tem a ver, mas há muito tempo atrás, acho que em 2015 e 2016, quando o GP teve, acho que foi pós-rework dele, ele ficou desabilitado porque ele tinha morrido. Não sei se isso tem a ver com a história, tá ligado? Ele ficou, tipo, uns 2, 3 dias desabilitado de League of Legends, você não poderia pegá-lo porque ele tinha morrido, tá ligado? Então acho que tem a ver com essa história que a MF matou ele e tal, né? Foram redistribuídos entre as outras gangues e, pra piorar, ela ainda ficou sem as suas armas. Miss Fortune, ela resolveu não partir pra agressividade de imediato. Ela usou o seu charme pra tentar seduzir um dos capitães a ficar do seu lado no conselho. Só que o plano não deu muito certo e ela quase morreu. Então ela partiu pra uma outra estratégia. Ela enviou uma carta pra cada um dos capitães, marcando uma reunião pra discutir como se livrariam da Fortune. E os 3 caíram direitinho na armadilha, assim sendo brutalmente mortos por Sarah Fortune, que declarou que agora ela iria comandar Águas de Sentina sozinha, da mesma forma que Gangplank fazia. Sarah armou a armadilha para os 3 capitães, de forma que houvesse sobreviventes e que eles contassem que ela, Sarah Fortune, matou os 3 capitães e se divertiu fazendo isso. E agora, com as 3 outras grandes figuras de Sentina fora de seu caminho, Fortune já tinha praticamente o controle quase que completo da cidade. Claro que ainda tinham umas gangues aqui e ali que não aceitavam ela como governante, mas esses, quando eram pegos pela capitã, não duravam muito, principalmente os que ainda eram da facção do Gangplank. Só que além dos problemas internos da cidade, a Miss Fortune, como a nova grande capitã de Sentina, ela tinha que lidar com um outro problema, o tormento. Águas de Sentina ficava praticamente colado nas Ilhas das Sombras, então todo ano a névoa negra da ilha, ela se expandia pelos oceanos e chegava até a cidade, trazendo os espectros e aberrações que moravam na ilha, como por exemplo o Ecarim. E Sarah defende a cidade da Névoa Negra ao lado de Olaf, Lúcia e Laoi. Uma aliança estranha, mas que funcionou bem. Lúcia continuou atrás de Thresh e Laoi continuou servindo a deusa. O Olaf foi fazer coisas de Olaf e Sarah continuou seus dias tentando Pera, o Lucian beleza, porque ele tem a Senna e a Senna, Thresh, etc. Né?
Ilaoi, beleza, Águas de Sentina, deusa dela. Agora, o Olaf, como assim? O que um viking, o que um Freljordano ia estar fazendo em Águas de Sentina? Vikings, eles são isso? Andarilhos? Cidade da Névoa Negra, ao lado de né? Olaf, Lúcia e Ilaoi. Uma aliança estranha, mas que funcionou bem. Lúcia continuou atrás de Thresh, Ilaoi continuou servindo a deusa, o Olaf foi fazer coisas de Olaf, e Sara continuou seus dias tentando administrar a cidade, lutando contra os rebeldes e aumentando cada vez mais sua tripulação. Nem mesmo as chamas ou as profundezas puderam clamar por mim. Tema um homem que não tem mais nada a perder. Depois de ter seu navio completamente incendiado e ter perdido o controle de Águas de Sentina, o grande Gangplank, que todos acreditavam estar morto, na verdade estava vivo e com muita raiva. Ele sobreviveu à explosão do navio e acabou sendo salvo por Ilaoi, que inclusive, pra quem não sabe, é a ex do Gangplank. Ilaoi, ela viu o Gangplank todo fudido. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Como? Inclusive, pra quem não sabe, é a ex do Gangplank. Ilaoi, ela viu o Gangplank todo fudido lá na praia. Ela aplicou o teste de Nagakabros nele e ele passou. Então, ela deixou ele ir. Gangplank havia perdido seu trono, seu navio, sua reputação, seu braço e o seu estoque de laranjas. E ele tava sedento por vingança. Caralho. Pra Gangplank, era melhor ver Sentina destruída do que governada por outra pessoa. Desesperado pra recuperar a cidade, Gangplank fez um pacto com o diabo. E em Runeterra, o diabo se chama Thresh. Sério, olha pro Thresh. O quão biluteteia da cabeça você tem que estar pra fazer um acordo com esse cara. Thresh contou a Gangplank a história de Viego, o rei destruído que era a fonte da Névoa Negra. Porém, o espírito de Viego estava adormecido desde a tragédia nas Ilhas das Bênçãos. O plano é que Gangplank acordaria o Viego e iria controlá-lo usando um artefato. Assim, controlando Viego, ele também controla a Névoa Negra. E essa seria a arma que ele usaria pra acabar com Sarah Fortune e recuperar a Sentina. Eu acho que eu não preciso nem dizer que esse plano passou muito longe de dar certo. A Ilaoi, prevendo o tormento enorme que se aproximava, ela foi até a Sarah Fortune e contou tudo. Contou que Gangplank estava vivo, que ela tinha salvado ele e que ele ia voltar trazendo a Névoa Negra. Sarah, no começo, ela fica muito puta com a Ilaoi, mas depois acaba se juntando ao grupo da sacerdotisa pra tentar salvar a cidade. Grupo esse, né? Que era formado por Ilaoi, Braum, Pike, Yasuo, Ahri e Miss Fortune. Cada um ali tinha um motivo. Ilaoi, Braum, Pike, o Pike se juntando a essa causa, o Braum, o Freljord, o que tá fazendo aqui, cara? MF, beleza, Ilaoi, beleza, o que esses dois ionianos estão fazendo aqui? Ariaço, oxi. Yasuo, Ahri e Miss Fortune. Cada um ali tinha um motivo diferente para ir nas Ilhas das Sombras e entrar na missão. Ilaoi e MF queriam salvar a cidade. Ahri queria ir até as bibliotecas das Ilhas das Sombras descobrir mais sobre seu passado. E havia contratado Yasuo para ser seu guarda-costas. O Braum, ele tava ali porque ele tinha escutado histórias de uma água mágica que podia curar qualquer doença. Então ele queria ir até as ilhas, pegar essa água e voltar para Freljord para poder salvar um vilarejo que tava cheio de criança doente. O pai que tava ali porque... Desculpa, Braum. Se algum dia eu te julguei, eu julguei errado. Meu Deus. O GP entrou na lista dele, e é só isso mesmo. O que acontece é que quando o Gangplank liberta o Viego, ele não consegue controlar o rei destruído e ele que acaba sendo controlado. O grupo então derrota o Gangplank corrompido, leva ele preso e volta pra Águas de Sentina, porque o Viego tava solto e ia tocar o zaralho na cidade. E assim, trabalhando juntos, como uma equipe, eles conseguem derrotar o Viego e conter a Névoa Negra, aprisionando o rei destruído dentro do artefato. Só que, adivinha só, no meio dessa confusão toda, o Gangplank fugiu. E durante a luta do Viego, a Miss Fortune, ela acaba sendo corrompida pelo Rei Destruído. Porém, ela acaba conseguindo recobrar a consciência. E depois da luta contra Viego, o seu coração tá mais turbinado de ódio do que nunca. Antes, ela avisava e tentava negociar com as gangues. Mas agora que ela sabe que o GP ainda tá vivo, ela decidiu varrer de Águas de Sentina qualquer um que não aceitasse sua autoridade. E acabar de vez com qualquer remanescente, qualquer aliado, qualquer resquício do Gangplank na cidade. Se Gangplank quiser a cidade de volta, ele vai ter que tomar na força. Essa é a história de Miss Fortune e Gangplank até o momento. Eu não vou entrar na história dos Sentinelas da Luz, primeiro porque segundo porque a gente ainda não tem. Então por isso que temos a skin MF corrompida pelo Viego, mano. Porque ela foi corrompida de fato pelo Viego. Eu não sabia disso. Por que ela não aparece lá
Cinematic Ruination. O que aconteceu com o MF depois daquele evento. Enfim, por hoje aí. Peraí. O GP, ele também tem skin corrompido? GP é o traidor? Não, né? Não, ele não tem. Tá, aqui eu fui Gugu. Caralho! Eu não sabia, velho. Não! Porra, não, eu imaginava que sim, a MF havia sido corrompida pelo Viego e tal, mas eu não achava que isso fosse canônico, tá ligado? Eu achei que fosse só algo normal. Ah, a do traidor é ele sendo corrompido pelo Viego? Ah, a espada do Viego aqui, caralho! Ele claramente Ilha das Sombras com todos os espectros e demônios e coisas destruídas aqui, ó. Holy. Mas tá bom. Gostaram? Nota 10 de 10 a história, o arco aí da MF, Gangplank e tudo mais, né? Vou deixar o likezinho aqui já tá likeado, né? Já tá likeado. O Celp manda muito bem. 10 de 10, não é? 10 de 10.